Vamos então começar essa edição falando dessa greve geral, desta manifestação que acontece por todo o país. Santa Catarina não ficou de fora e Florianópolis foi uma das cidades mais afetadas, viu, Cibele? Pois é, Fernando. Infelizmente, o que já se previa se confirmou. Trânsito complicado e transporte público parado aqui na capital. Por isso a gente vai conversar com a Marja Nunes, que tem as primeiras informações sobre essa paralisação e seus efeitos aqui na capital. Bom dia para você, Marja. Bom dia, Cibele. Bom dia a todos. Bom, a capital aqui de Santa Catarina enfrenta a paralisação nacional contra a reforma da Previdência e o terceiro dia de greve dos servidores municipais, Bom, vários serviços afetados hoje aqui em Florianópolis. O trânsito, como vocês falaram, a mobilidade da cidade já é complicada. Hoje, pior ainda, porque quem pôde tirar o carro da garagem se deslocou de carro para ir trabalhar, outras pessoas usaram os aplicativos de celular para poder chegar ao destino. Tem a situação também, eu estou aqui bem no centro da cidade, aqui próximo ao Ticem, ao Camelódromo, ao Terminal Rita Maria, e havia um acordo do Sindicato dos Motoristas Autônomos de que seriam disponibilizados vans e micro-ônibus hoje cedo para a população. Mas ontem à noite o sindicato se manifestou dizendo que não iria fornecer esse serviço. Inclusive a prefeitura até se manifestou em nota dizendo-se surpresa. E então aqui a gente não vê a circulação nesses pontos aqui bem onde eu estou, onde teriam vans e micro-ônibus, não tem. Então até quem estiver pretendendo passar por aqui, conseguir carona com alguém, a gente não viu o pessoal circulando, fornecendo o serviço realmente como o sindicato falou ontem à noite. Agora vamos falar um pouquinho dos principais serviços afetados, dar um balanço como é que foi cedo amanhã. O Fernando falou da questão dos pneus, a gente teve na C401 também barricadas, pneus queimados, interferindo na circulação, mas depois de 1 hora, 2 horas, a situação já estava contornada com o auxílio da polícia. Vamos falar agora do balanço da situação da saúde, principalmente para quem está em casa, tem uma consulta ou realmente está doente, precisa ir até uma unidade, um posto de saúde. Hoje pela manhã, 49 unidades da capital, das 49, 13 ficaram sem atendimento. A região mais afetada foi o norte da ilha. Mas no norte da ilha tem a UPA, que está atendendo casos de emergência, e a UPA Sul. A recomendação continua sendo, desde o início da greve dos servidores, quem tem algum problema de saúde que precisa ir para a sua unidade, o interessante é ligar para saber se ela está funcionando. Isso no caso da saúde. Agora, em relação à paralisação nacional, que também teve movimentação, ela também mexeu com as universidades públicas, A UFSC, por exemplo, as aulas foram afetadas porque teve bloqueios na entrada da universidade, O protesto foi contra o bloqueio das verbas por parte do governo federal. Já na UDESC, os estudantes protestaram contra a reforma da Previdência e fizeram uma passeata hoje mais cedo. Outro serviço que foi afetado também pelas manifestações e também pela greve é a situação das escolas da educação, Somente 4 funcionaram normalmente hoje cedo, 7 funcionaram parcialmente e 15 não funcionaram hoje cedo. Os NEMs apenas 1. 19 funcionando parcialmente e 25 NEMs sem atendimento. E agora aqueles serviços, para quem ainda não está sabendo, por exemplo, os bancos hoje não irão funcionar, apenas os caixas eletrônicos. Não dá para fazer nenhum procedimento na boca do caixa se precisar. Quanto à coleta de lixo, a CONCAP também aderiu à paralisação nacional, então o recolhimento de lixo só a partir de amanhã, normalmente. Serviços do Pró-Cidadão, todas as unidades estão funcionando hoje de forma normal. Então, quem quiser resolver qualquer coisa no Pró-Cidadão e ir com seu próprio carro, consegue ser atendido. E agora a gente vai atualizar também o andamento da greve dos servidores municipais. Como é que está a situação? Eles irão se reunir no domingo com a prefeitura, vai ter uma mesa de negociação no domingo. Na segunda-feira, 1h15 da tarde, vai ter então uma Assembleia Geral em que os servidores então irão discutir o que for proposto no domingo. Então, o desfecho da greve dos servidores municipais, nós vamos ter aqui de Florianópolis uma decisão se continua ou se termina na segunda-feira
de tarde. Essas são as principais informações agora para vocês aqui de Florianópolis, né? Que a gente está falando de serviços aqui e Cibele e Fernando vão continuar informando agora do resto do estado. É com vocês. Marja Nunes conversando com a gente ao vivo, logo na abertura do SBT Meio-Dia. Ela está no centro da capital, em frente ao Ticim, o terminal integrado do centro. Você vê ali completamente vazio, as moscas. E aí os ônibus não rodaram, trânsito caótico, muita gente sequer conseguiu chegar no trabalho. Já já o Franzoni, que também acordou cedo, vai mostrar pra gente esse dilema. Obrigado, Marja, por enquanto continua acompanhando. Então a Marja falou pra gente da paralisação nacional que envolve a reforma da Previdência, estão manifestando contra a reforma da Previdência. E que ocorre só hoje. E que ocorre só nesta sexta-feira. Na UFSC, contra o corte de verbas. Em Florianópolis, a esta manifestação nacional de sexta-feira, a Concap, empresa de lixo, aderiu e também o transporte coletivo. A Marja também informou para a gente com relação à greve dos servidores que já vinha acontecendo em Florianópolis. Aí esta sim, uma audiência, uma assembleia está sendo agendada por parte dos servidores. Claro que juntou tudo e aí o caos está instalado nesta sexta-feira. Girando a reportagem do SBT Meio-Dia, vamos para Blumenau agora, Cibele. Vamos, Fernando, porque lá no Vale do Itajaí, em Blumenau, também teve paralisação do transporte público. O Juan Todescati acompanhou tudo e traz as informações para a gente. Bom dia, Juan. Bom dia, Cibele, bom dia, Fernando, a todos que acompanham o SBT Meio-Dia. Hoje nós estamos aqui em Itajaí, mas sim, acompanhamos as manifestações em todo o Vale do Itajaí, inclusive em Blumenau, foi onde houve um trabalho mais efetivo dos sindicatos e os ônibus foram paralisados. O transporte público ficou paralisado das 3h30 da manhã até as 7 da manhã e eu posso dizer que não causou tanto impacto assim, porque o próprio sindicato informou com bastante antecedência, então quem depende do transporte público pôde se planejar, foi bastante tranquila, inclusive, amanhã em Blumenau, e a gente vai conferir agora na reportagem. 6 horas da manhã, normalmente o terminal estaria bem movimentado, mas hoje foi diferente. Por aqui só alguns funcionários e motoristas, de braços cruzados. A Josiane veio até o terminal com o marido, mas estava com medo de chegar atrasada ao trabalho. Sim, eu tenho que chegar ao meu trabalho e tem bastante serviço lá, né? Tá com medo de chegar atrasado? Com certeza. Eu sou contra qualquer tipo de greve, porque eu não vejo direito deles fazer greve se eles tiram o nosso direito de trabalhar. O sindicato já havia informado que o transporte público estaria paralisado hoje, das 3h30 até as 7 da manhã. Por isso, pouca gente foi pega de surpresa e haja carona. O Mauri, que é motorista por aplicativo, até se organizou para tentar ganhar um dinheiro extra. Acordei 2 horas antes, né? Saí mais cedo, achando que o pessoal ia procurar mais o Uber, mas não foi solicitado, não. E o que os outros motoristas estão comentando? Comentário no grupo aí que foi fraco mesmo agora de manhã cedo. O corredor exclusivo para ônibus ficou liberado para todos os veículos. Já no litoral norte, a mobilização foi pequena agora pela manhã. Uma panfletagem aconteceu em Camboriú. Sindicalistas fizeram simulações de aposentadoria. Informar a população e conscientizar para ser contra mesmo essa reforma. No meu caso, agora faltam 7 anos para eu me aposentar. Caso passe essa reforma, vão faltar 22 anos. Então é bastante, né? Pois é, e no Alto Vale de Itajaí, agora pela manhã, foi registrada também um bloqueio. Um bloqueio foi registrado na região da BR-470 em Rio do Sul. Lá no Alto Vale, a Polícia Rodoviária Federal monitorou, acompanhou toda essa manifestação. Durou apenas cerca de 10 minutos, aproximadamente 50 manifestantes. Eles permanecem próximo à rodovia, mas já liberaram o trânsito, tudo funcionando normalmente, BR-470, trânsito normal para sexta-feira. Aqui em Itajaí existe a previsão de uma mobilização na Praça da Igreja Matriz, a partir da 1 da tarde. Os sindicatos estão se reunindo para permanecer durante toda a tarde também fazendo esse trabalho de panfletagem, esse mesmo trabalho de informação à população. E a previsão é que no fim da tarde eles façam uma caminhada até a região do ferryboat. Aí sim, o trânsito deve ficar bastante complicado aqui em Itajaí. Muita atenção então para quem vai trafegar por essa região do centro e do ferryboat. No fim da tarde deve haver manifestação dos sindicatos também aqui em Itajaí. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Juan, pelas informações. Daqui a pouco a gente traz os detalhes da manifestação e seus efeitos também da região norte do estado e do oeste. E é claro que a gente segue acompanhando ao longo de todo o nosso programa.
Bom dia, Prisco. Bom dia, Hélio. A gente segue falando aqui de paralisação. Bom dia, Fernando. É isso, agora 15 para o meio-dia, você com a gente, já giramos aqui a reportagem, já outras regiões de Santa Catarina, como Joinville, o Dia na Capital, o Max Franzoni preparou uma reportagem, mas agora eu já quero a opinião dos nossos dois comentaristas aqui, com a gente hoje ao vivo, Hélio Costa e Cláudio Prisco Paraíso, com relação a este Dia de Mobilização Nacional. Contra a reforma da Previdência, a gente viu manifestação contra o corte de verbas na UFSC, uma mobilização que está, de fato, interferindo no ir e vir da sociedade nesta sexta-feira. Hein, Hélio Costa? Bom dia. Bom dia, Prisco. Tudo bem? O negócio é o seguinte, com relação à grana para o investimento, né, os recursos para as universidades, foi feito um acerto. Com a oposição lá na Câmara e foi destinado milhões de reais para as universidades federais de todo o Brasil. Então, não é motivo, já tem recurso garantido no acordo que foi feito lá na Câmara dos Deputados. Então, a grana para investimento, custeio das universidades está garantida. E outra questão, né, Hélio Costa? Além disso, além desse acordo, que foi o que assegurou a aprovação daquele crédito suplementar de 248 bilhões, além disso, todos os governos, Hélio Costa, promoveram cortes na educação. Fernando Henrique, Lula, Dilma, Michel Temer, porque só agora, diante desse corte, é bem verdade, mal encaminhado, mal comunicado à sociedade. Esse foi o detalhe. Foi a forma de comunicar. Mas no conteúdo é a mesma coisa. Claro que a forma é equivocada. Agora, se observa também que a mobilização de hoje não prosperou, não sensibilizou, não foi significativa, sem a menor dúvida. E aí eu faço uma reflexão. Paralisação numa sexta-feira, onde as pessoas mais simples, mais desfavorecidas, dependem de transporte coletivo, isso é uma crueldade. É greve contra o trabalhador. E acaba ganhando a antipatia da população. Essa que é a grande verdade. E as bandeiras do PT, da CUT, do PSOL. Que paralisação é essa? É uma mobilização político-partidária ideológica ou é uma manifestação espontânea da sociedade, da população? Eu acho que é política ideológica. É mais para isso, porque foi chamada por centrais sindicais, certo? Lá na Câmara a movimentação era grande. E eles continuam tendo influência, Fernando, expressiva sobre os sindicatos que acabam fechando empresas, fechando transporte coletivo. Segurando categoria. Segurando, exatamente. Outras categorias não foram trabalhar porque não tem transporte coletivo. Exatamente. Certo? E não é todo mundo que tem carro para ir trabalhar. Pode até ter o carrinho dele. Hoje mas olha só, pegar um engarrafamento Deixa eu mostrar para vocês aqui, enquanto os dois comentam. Deixa eu mostrar novamente as imagens. Coloca para a gente ali o Hélio Costa. A gente tem aqui a opinião dos grandes, talvez os maiores comentaristas de Santa Catarina com relação a esta greve geral em toda Santa Catarina. A gente começou o dia assim, ó. Com trânsito caótico, ainda à noite, você vendo as manifestações, passeata pela Beira-Mar Norte. Isso aconteceu em Florianópolis, logo no início da manhã, trânsito complicado. Aí a gente começou a registrar barricadas, foram pelo menos 3 de acordo com a Polícia Militar. Pneus foram queimados. Na região do bairro Itacorubi, que é um ponto importante para a cidade que liga o norte, na região da UFSC, a polícia teve que intervir, Prisco, para que o trânsito fluísse. Manifestações típicas de líderes sindicais. Para interromper, para criar o caos, e não percebem que ganham a antipatia da população, com o agravante em Florianópolis da paralisação, só hoje, da CONCAP e do transporte coletivo. A empresa do lixo e o transporte coletivo. O que faz com que aquelas pessoas, as que não têm condição, como o Hélio colocou, mas aquelas que têm o seu carro na garagem, mas não utiliza durante a semana, acabam colocando. Aí o trânsito... E aí o trânsito explode. Fica mais lento ainda. Eu vim da Via Expressa agora e repito aqui o que já falei em outras oportunidades.
80% a 90% dos carros com uma ou duas pessoas. Vamos lá, agora 11 Então minutinhos faltando para o meio-dia. Hélio, a gente já continua porque eu tenho que chamar ao vivo de Joinville o André Lux, que vai trazer para a gente a informação. Os três aqui, vamos dar uma boa tarde ao André, que está lá em Joinville e também acompanhou as manifestações. Como é que aconteceu tudo por aí no norte do estado, maior cidade de Santa Catarina, hein, André? Bom dia. Bom dia, Fernando. Manhã de trabalhos intensos aqui em Joinville também, porque temos não apenas uma paralisação, que é a greve geral, mas duas. Os servidores públicos aqui de Joinville também realizaram uma paralisação agora pela manhã. Não tivemos problemas no transporte público, o sistema não teve suas operações impactadas por essas paralisações. Outros serviços de atendimento à população também não registraram nenhum impacto. Não teve nenhum problema nesse tipo registrado aqui em Joinville hoje pela manhã, mas tivemos duas paralisações distintas por causas distintas, muito próximas uma das outras, até articuladas de uma certa forma. Elas se encontraram no final de cada uma delas, mas a gente preparou uma reportagem para mostrar como é que foi amanhã aqui em Joinville. Vamos ver. A primeira paralisação foi realizada pelos servidores municipais de Joinville. Eles se concentraram em frente à prefeitura para discutir a possibilidade de anunciarem greve. O sindicato diz que as negociações de reajuste salarial com a prefeitura já acontecem há 5 meses, mas que as propostas da categoria não foram atendidas. Os servidores reivindicam o índice inflacionário, reajuste do índice do período, e mais 5% de ganho real com o intuito de recuperar as perdas salariais históricas da categoria. Então, hoje a diretoria do Sinseg convocou os servidores e as servidoras para esse momento, para esta paralisação, na luta em defesa dos seus direitos. A greve para os próximos dias vai ser colocada em pauta em assembleia? Nós estamos já com um estado de greve. No caso da categoria hoje não aceitar a última contraproposta da prefeitura, nós, a partir daqui, vamos tirar aí algum encaminhamento que pode ser, inclusive, um indicativo de greve. A poucos metros dali, na Praça da Bandeira, manifestantes de diversas frentes e movimentos realizavam a greve geral contra a reforma da Previdência. Uma das categorias de trabalhadores que compareceu foi a dos petroleiros. A reforma da Previdência também, que é um crime contra o trabalhador. Os petroleiros, eles se unem à causa dos estudantes, que nós entendemos que é a base de toda a formação de um país. E também estamos aqui contra a privatização das principais empresas brasileiras, Petrobras, Eletrobras, Correios, Banco do Brasil, que são empresas chaves para o desenvolvimento do nosso país. Estudantes também aderiram à manifestação. O nosso campus é um campus agrícola, onde existe o curso técnico de agropecuária e exige muitos materiais, muitos trabalhadores para fazer com que esse curso consiga existir, e isso tudo está ameaçado por esses bloqueios do governo federal. Então a gente está aqui para lutar contra isso, para que a gente consiga expandir a rede federal e não fazer com que ela acabe, como é o projeto desse tal governo. A gente entende que não tem como um professor dar aula durante 40 anos, que isso é insano e é prejudicial contra a nossa saúde. A gente também entende que hoje a reforma da Previdência está sendo usada como barganha contra a educação, que esses cortes estão sendo usados como barganha, e também existem muitos cortes na ciência. A CAPES, já essa semana passada, informou mais cortes nas bolsas de pós-graduação. Isso interfere diretamente dentro da universidade, nas pesquisas para mestrado, doutorado, pós-graduação e também nas bolsas de iniciação científica. Para o estúdio? Públicos aqui de Joinville, eles realizaram uma assembleia no fim da manhã e decidiram por não realizar greve. As propostas de reajuste salarial de 5,07% e de aumento no vale-benefício de 6% feitas pela Prefeitura de Joinville foram aceitas pela categoria e não teremos greve a partir de segunda-feira dos servidores públicos aqui de Joinville. Ficou apenas nessa paralisação de hoje. A Prefeitura informou que cerca de 1.600 funcionários da Prefeitura aderiram a esta paralisação, 1.600 servidores públicos de Joinville, e que os serviços de educação, de saúde, os demais serviços oferecidos pela Prefeitura à população não foram impactados por esta paralisação. Voltamos aos estúdios.
André Lux, e a informação ao vivo direto do norte do estado, então está confirmado por lá, não vai ter greve dos servidores, a informação ao vivo com a gente, direto de Joinville. Por enquanto, André, muito obrigado pela sua participação. Eu continuo com o Prisco e com o Hélio aqui, mas antes, informações de Chapecó, Cibele. Isso mesmo, Fernando, e ainda relacionado a essa paralisação nacional e todos os que estão aderindo. Em Chapecó, os manifestantes começaram a se reunir na Praça Coronel Bertazzo, a gente acompanha algumas imagens, a praça fica no centro da cidade. E essa reunião deles começou já por volta das 9 horas da manhã. O movimento reuniu centrais sindicais e movimentos sociais, estudantes, funcionários públicos, trabalhadores rurais contra a reforma da Previdência. Se reunindo então desde as 9 da manhã na praça, no centro da cidade. Os manifestantes depois saíram em caminhada pela Avenida Getúlio Vargas. Essas são as informações do oeste do estado. Daqui a pouco a gente traz mais informações de todas as regiões relacionadas a essa paralisação nacional e também sobre a greve dos servidores aqui da capital. A gente girando pelo estado com as informações deste dia de manifestação geral por todo o Brasil. Santa Catarina não escapou. Vou fechar aqui a participação dos dois nesse primeiro momento. Você falou ali sobre os estudantes. O Hélio vai falar sobre os servidores estaduais e municipais, mas eu vou falar sobre os estudantes. Muitos comparecem espontaneamente, Hélio. Certo. Porque por convicção e tal. Agora, boa parte é massa de manobra de universidades federais que estão hoje contaminadas pela ideologia. Lamentavelmente. Sempre foi, né? Sempre foi. E tem muitos que já pegaram a estrada, já foram viajar. Aproveitando. Servidores, né? Servidores, aqui lá. Servidores. Efetivos, garantia de emprego, estabilidade, né? Claro. Aquele que é CLT, aquele ficou na fila. Aquele veio de bicicleta, veio de patinete, de algum jeito foi trabalhar. Certo? O patrão foi buscar, tá entendendo? Por isso que essa questão da estabilidade tem que ser discutida e reavaliada em Brasília, no Congresso Nacional. Que já pegaram o carro e já foram para casa do sol, casa dos pais, casa de praia, tranquilamente. Lamentavelmente. Agora, a população não pode ficar refém, né? Refém do funcionário público. Em Joinville acertaram, né? Em Joinville acertaram, tudo certinho, está tudo trabalhando. E ainda a turma aderiu. O próprio nome fala, né? Servidor é para quê? É para servir. Servidor. Servir a quem? A sociedade. Eu fui eleito um servidor do povo. Eu sou um servidor do povo lá na Câmara Federal, certo? Você que é funcionário público, você é o quê? É o servidor do povo. Eu não posso me servir do povo. Eu tenho que servir o povo. Eu tenho que trabalhar pelo povo de Santa Catarina. Mas tem gente que pensa tudo o contrário. Pensa tudo o contrário. Né? Não sabe que é o cidadão, a cidadã, que no dia a dia, pagando o seu imposto nas suas compras, na verdade, faz a economia girar. E resulta em imposto. Imposto resulta no pagamento de vocês. Hélio Costa e Cláudio Prisco Paraíso, a opinião do SBT Meio-Dia hoje, os dois analisando aqui essas manifestações que acontecem por todo o estado.